Bom dia, turminha do sexto ano C, como vocês estão? Espero que bem. Aqui é a professora Carol, de português. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre as atividades que vocês deverão realizar esta semana, certo? Então, vocês receberam aí os roteiros para realizarem a sua sequência de atividades. Em português, nós vamos começar a sequência de atividades 4. Foi passado para vocês as páginas que vocês devem resolver da 45, deixa eu vir aqui, da 45 até a página 48, certo? Então, sendo assim, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós vamos trabalhar, né? Com o objetivo que vocês leiam bastante, né? Com muita atenção para desenvolver a interpretação de textos. Nós vamos falar um pouquinho do gênero narrativo fábula, que é aquele gênero narrativo super legal, que traz uma moral, que geralmente tem a característica de trabalhar com animais, que os animais agem como humanos, né? Então aí o gênero fábula, ele traz também um texto curto e sempre traz um ensinamento. Uma posição de como você deve proceder ou como você não deve proceder, certo? Né? Então, com a leitura desses textos, né, vocês precisam fazer o quê? Refletir sobre os elementos da estrutura da fábula, né? Observar o cenário onde acontece a narrativa, observar as personagens e o seu enredo. Então, vocês vão ter aqui na página 45 a fábula O Vento e o Sol, que eu vou ler para vocês bem rapidinho, porque é bem curtinho. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. Viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Bom, após ler esse texto, vocês deverão responder, né? Na verdade, pede para que vocês respondam oralmente e depois que a gente faça uma análise coletiva. Mas como nós não temos essa possibilidade de fazer essa análise coletiva, porque isso seria para uma aula presencial e o oral seria para todos exporem as suas ideias e sentimentos, então eu peço para que vocês respondam por escrito, tá? Então a professora aqui pede para que vocês ignorem esse oralmente e respondam por escrito. Se há palavras na fábula que você não conhece, se tiver palavras que você fala, essa aqui eu não conheço, então vamos lá, vamos conhecer, vamos ampliar esse vocabulário, ampliar esses conhecimentos, né? Conhecer palavras novas é sempre muito bom. Então, você pode usar um dicionário, tanto físico quanto online, para você buscar o significado. O ideal é que você volte ao texto e grife as palavras que, porventura, você desconheça. Aí, depois, na B, quem são os personagens da fábula? Aí você vem e responde. As personagens da fábula. Toda vez que tem uma perguntinha, você tem que usar a própria pergunta para começar a sua resposta. Então, tem que ser o que a gente chama de resposta completa. Quem são as personagens da fábula? O vento e o sol? Não, não é assim. As personagens da fábula são, ok? Sabemos que nas fábulas, personagens não humanos costumam desempenhar ações humanas, né? Então, a gente vai encontrar animais, elementos da natureza, tendo atitudes de humanos. Sabendo disso, vocês vão pensar e responder quais são as características humanas dessas personagens do vento e o sol. Que características que esses personagens têm que você fala, isso é coisa de gente, isso é coisa de ser humano. Correto?
E vamos na D. Como se desenvolve a história? Qual é o seu enredo? Então, você vai falar assim, a história se desenvolve a partir disso, isso, aí acontece isso. Ou seja, você vai falar qual que é o enredo, qual é o tema, do que se trata essa história, certo? Não é uma palavra não, tá? Se trata disso, não. A história se desenvolve assim, 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 sempre resposta completa. E também outra coisa, sim ou não, não é resposta, tá? Todas as vezes que você responder sim ou que você responder não, você precisa explicar esse sim ou esse não. Bom, um poema para cada estação do ano. Aula 2, a gente parte para o gênero poema, diferente da anterior, que é o gênero fábula, né? Então, o poema é uma linguagem diferente, é uma linguagem literária, é uma linguagem que é plurissignificativa. O que é isso? Que tem vários significados, abre margem para várias interpretações, tem sentido figurado, existe um jogo sonoro para que elas tenham rimas, se for o caso, mas não é obrigatório. Poemas nem sempre é obrigado a ter rimas. Aí vai da intenção do poeta, certo? Então vamos lá, nós temos o texto 1, o 2, o 3 e o 4. Quietude, o barulho do pássaro pisando as folhas secas. Só isso, professora, só isso, e já é um poema. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Com a luz do relâmpago, o barulho de pingos, orvalho nos bambus. É outro poema. Borboletas e aves agitam voo, nuvem de flores. O sol de inverno a cavalo congela a minha sombra. Mas, professora, são muito curtinhos, são 4 poemas, sim, são 4 poemas, eles são curtinhos porque eles chamam-se haikai. É um tipo de poema que tem por característica ser composto com 3 versos, certo? É de origem japonesa, mas apesar dele ser pequeno, ele tem um sentido, ele tem um significado, ele não é ali jogado e não tem o menor sentido, ele tem sim. Se você parar para analisar, o sol de inverno a cavalo congela a minha sombra. Então dá para você entender que é uma história. Tô falando do inverno, tô falando que esse sol de inverno a cavalo significa que vai congelando aos poucos, né? Devagar. Vai congelando a minha sombra. Borboletas e aves agitam voo, nuvem de flores. O que significa essa nuvem de flores, né? Essa nuvem que ela é formada com as borboletas, que todas juntas formam uma nuvem. Então aqui eu consigo até imaginar a cena. Então nós chamamos esse tipo de poema de haikai, que é uma modalidade japonesa, né? Esse estilo de poesia influenciou autores do mundo, inclusive no Brasil, como Paulo Leminski. Então aí vocês vão responder. O haikai tem sempre o mesmo número de versos. Quantos versos você observou que eles têm? Então vocês vão olhar aqui. O texto 1, quantos versos ele tem? Quantos versos tem o texto 2? E assim até o 4. É só você falar. Mas não é para você colocar aqui o número, não. É para você responder. O haikai tem nananã versos, ok? E escreva, tá? Não coloque número. Os haikais partem geralmente de uma observação da natureza. Que elementos da natureza aparecem nos textos? Então vocês vão vir aqui e vão falar, por exemplo, daqui. Qual elemento da natureza? Pássaro, folhas secas. Aqui, qual o elemento da natureza? Né? Orvalho, pingos, certo? Relâmpago. E assim você vai retirando todos os elementos da natureza dos 4 poeminhas.
Se você tivesse que classificar cada haikai em uma estação do ano, quais seriam? Então aí você volta aqui e você observa. Esse haikai seria o quê? Ele seria a primavera, ele seria o inverno, o verão ou o outono? Então você vem aqui e coloca. Eu classificaria o texto 1 como, por exemplo, inverno ou como primavera. Eu classificaria o texto 2 como, por exemplo, outono, verão. Então é isso que vocês deverão fazer, tá? Bom, aí nós vamos para a aula 3, que é produzir textos literários do gênero textual, poema, considerando suas características. Ainda no mesmo trio da aula anterior, se for possível respeitar o distanciamento, você fará um exercício de escrita poética de haikais. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar criar haikais, sabendo que são poeminhas com apenas 3 versos e que usam elementos da natureza, né? Então, você vai pensar, vai no fundo da sua casa, se tiver um jardim, dá uma olhada ao seu redor. Escreva sobre algo que você está vendo. Passe o caderno para um dos colegas, ele deverá acrescentar mais um verso. Nós não temos a possibilidade de fazer essa atividade dessa forma. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seu haikai. Não dá para fazer em conjunto, de passar caderno, por conta da nossa situação. Então, tudo que for de compartilhamento, de grupos, esse tipo de coisa que não torna possível a atividade, nós vamos adaptá-la para a nossa realidade. Então, vocês vão pensar em algo que vocês possam escrever em 3 versos, certo? E é isso. Aí, nós vamos para... Deixa eu ver se aqui é a história do céu também nós vamos falar. A história do céu já vem para textos da tradição oral, né? Para que vocês reflitam sobre esses elementos de uma lenda indígena, certo? Então nós falamos da fábula, nós falamos do poema, agora a gente vai falar de lenda. História do céu. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando, era abaixo de um lado, não era como hoje, era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com o machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando, cada um batia um pouco com o machado. Iam cortando e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar, não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. Bom, pessoal, isso é uma lenda. Lenda é um tipo de texto que vem da tradição oral. Ai, o que é isso, tradição oral? Ele é repassado de boca em boca para gerações, né? Então a gente vai passando esses textos de geração para geração, mas não significa que isso é uma verdade. É uma lenda, tá? E essa é uma lenda indígena. Então agora vocês devem responder algumas questões sobre a história do céu. Você já conhecia essa história? Então você fala, eu não conhecia essa história, ou eu já conhecia essa história. Não é para colocar não e nem sim. Você se identificou com a história da lenda? Ou seja, você gostou, você achou interessante, né? O que isso significou para você, conhecer essa história do céu? Não me identifiquei. Por quê? Sim, me identifiquei. Por quê? Eu tenho que explicar, tá, gente? Tem que explicar. Existe alguma outra história que você já ouviu sobre como o céu foi criado? Então você pode pesquisar se você nunca ouviu. Se você ouviu, você coloca aí
E se você não ouviu, é uma oportunidade de você pesquisar para você vir falar que você já ouviu alguma história que fale como o céu foi criado. E a nossa aula fica por aqui. São essas atividades que vocês deverão desenvolver essa semana, que é o gênero fábula, depois tem poema haikai e depois tem lenda. Cada gênero textual com suas particularidades, com suas características. E eu espero que vocês tenham compreendido cada uma delas e saibam diferenciá-las. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode me chamar, falar: prof, eu não entendi direito a lenda, eu não entendi direito o haikai, eu fiquei em dúvida na fábula. Pode me chamar, que a prof dá um jeito de te explicar. Qualquer coisa eu faço uma chamada de vídeo ou eu mando um áudio. O que eu não quero é que reste dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até!